A paz do Senhor, amados, vamos de palavra simples, de forma que todos que verem esse vídeo venham entender o que o Espírito Santo de Deus tem para nós hoje. A palavra hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Palavra bem conhecida que eu acredito que todos vocês já ouviram falar, da dracma perdida. A palavra do Senhor diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que nós vamos entender aqui através desta passagem? O Senhor ele estava falando sobre pessoas perdidas. O livro de Lucas, no capítulo 15, nos fala sobre... muitos conhecem, né, esse capítulo como o capítulo perdido da Bíblia. Porque fala sobre a ovelha perdida, fala sobre a dracma perdida e fala também sobre o filho perdido. Então nós vamos entender que o Senhor estava falando aqui de almas perdidas. E ele faz essa comparação com uma mulher que perdeu dentro da sua casa uma dracma. Eu já ouvi várias explicações do que é essa dracma. E, para falar a verdade, o que eu entendo? Eu entendo que a dracma era algo de muito valor para essa mulher. Era algo muito sério e muito importante. Porque quando ela sente falta dessa dracma, ela procura. E procura até achar. E o primeiro passo que essa mulher dá quando ela sente falta da dracma é acender a candeia. Nós vamos entender que essa casa havia escuridão, né? Ela não tinha luz e por isso estava perdida. Por isso que a dracma estava perdida. Porque nessa casa não tinha luz. Jesus ele diz: eu sou a luz deste mundo. E essa mulher ela vai então, e a primeira atitude que ela toma depois de perceber que ela havia perdido essa dracma é acender a candeia. Ela acende a candeia e ela começa a procurar essa dracma. Só que aí ela percebe que a casa também estava suja. Essa casa precisava de ser varrida. Essa casa precisava de ser limpa. Porque essa dracma, ela estava perdida em meio à sujeira. Mas havia ali alguém disposto a limpar a sujeira. Louvado seja Deus, que coisa linda a palavra do Senhor, não é? E então depois que ela acende a candeia e depois que ela varre a casa, ela procura com diligência. Ela procura ali cada cantinho. E ela procura até achar. Perseverança. Enquanto essa mulher não acha essa dracma, ela não
para de procurar. E diz a palavra do Senhor que, quando ela acha essa dracma, ela convoca as suas amigas, as suas vizinhas, e ela diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Aí o Senhor Jesus diz: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amados, o que eu entendo nessa parábola do Senhor? Essa dracma, um dia foi eu. Essa dracma, um dia, quem sabe, foi você. Ou quem sabe esse vídeo vai chegar em uma dracma que ainda está perdida. Porque essa dracma é uma alma. Jesus está falando de almas. Você vê que quando ele está falando sobre a parábola da ovelha perdida, ele também diz: então chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai fala: vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava perdido, mas ele foi achado. Então, essa dracma, ela aponta para a alma perdida. E se essa dracma aponta para a alma perdida, esta mulher, a atitude desta mulher, aponta para o Espírito Santo, que entrou em nossas vidas quando só tinha trevas. Quando só tinha, aleluia, meu Senhor, escuridão. Nós estávamos perdidos. E ele, sendo a luz, o candeeiro, os 7 castiçais, ele entrou na nossa alma suja, na nossa alma suja de pecado. E ele começou então a varrer, a limpar, diligentemente, até nos achar. E quando isso aconteceu, houve festa nos céus. Porque a palavra do Senhor diz que quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. E no dia que você se arrependeu, no dia que eu me arrependi, no dia que nós fizemos uma aliança com o Senhor, houve festa nos céus. E o Senhor ainda continua procurando. Eu quero dizer para você que está ouvindo, que vai ouvir essa palavra e que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Eu quero te dizer que o carpinteiro de Israel, que o Espírito Santo ainda continua procurando por você, diligentemente, até achar. Isso significa o Senhor dizendo: eu não desisto de você. Vou limpando toda a sujeira até te encontrar. Abra o seu coração para o Senhor. Deixa o Senhor fazer morada. E se você está desviado, olha, o Espírito Santo está te procurando hoje para te trazer de volta.
E Ele não abre mão de você. Ele não se cansa, Ele não se fatiga. E você pode falar, pastora, eu já pequei tanto, eu já errei tanto, será que o Senhor me perdoa? A Bíblia diz que a casa onde estava essa dracma estava escura, em trevas, estava suja. Mas aquela mulher não desistiu. Assim como o Senhor, Ele não desiste de você, Ele te ama. Deus Pai, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Jesus está voltando. Deixe o Senhor te achar hoje. Faça uma aliança com o Senhor hoje. Essa é a minha oração, que Ele encontre o seu coração hoje. Amém? Essa é a palavra que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração.